Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar, acrescido do seguinte artigo 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativamente, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021. Este é um trecho da Emenda Constitucional 119 que desobriga estados e municípios de terem aplicado em 2020 e 2021 o percentual mínimo exigido pela Constituição em educação. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje nós vamos comentar sobre o Congresso ter promulgado uma emenda constitucional sobre gastos em educação durante a pandemia. O texto desobriga estados e municípios de terem aplicado percentuais mínimos nas suas receitas no ensino em 2020 e 2021. Você vai saber também que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, não está sendo preparado com a velocidade necessária para ser adaptado ao novo ensino médio. Um relatório aponta que o banco de questões está esvaziado para as próximas provas do exame. Especialistas concordam com críticas de deputado ao Enem. E uma comissão de juristas irá propor ao Congresso Nacional um marco regulatório para a inteligência artificial no Brasil. E a nossa dica da semana é o 12º Seminário Nacional Sociologia e Política. Quer saber tudo sobre esse evento? Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Congresso promulga emenda constitucional sobre gastos em educação durante a pandemia. Na última quarta-feira, dia 27, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 119 e essa emenda desobriga estados e municípios de terem ali aplicado em 2020 e 2021, os 2 anos mais fortes da pandemia de Covid-19 até aqui, o percentual mínimo exigido pela Constituição em educação. Os parlamentares entenderam que o benefício se justifica pelas crises econômica e sanitária causadas aí pela pandemia de Covid. Essa medida também isenta de responsabilidade, tanto administrativa, civil ou criminal, os gestores públicos pela não alocação desses recursos no período. A Emenda Constitucional 119 é resultado da proposta de emenda à Constituição de número 13 de 2021. Vale destacar que os entes federados, eles terão a obrigação de complementar o que não foi aplicado nesses 2 anos até o exercício financeiro de 2023.
Como você sabe, a Constituição determina que estados e municípios investam no ensino pelo menos 25% de suas receitas anualmente. Então, para que fique bem claro, nos anos de 2020 e 2021, os gestores não podem ser cobrados quanto à necessidade ali de fazer a aplicação desse percentual de 25%. Porém, nos anos de 2022 e 2023 é necessário que se compense esse não investimento feito nos 2 anos anteriores, até totalizar aí os 25% de cada um dos anos anteriores. De acordo com o relator da matéria, o deputado Thiago Dimas, que é do Podemos do Tocantins, os municípios têm mais de 9 bilhões de reservas para investir em educação ao longo de 2022 e 2023. O deputado disse que esse montante vai permitir a esses entes recuperar o tempo perdido no cenário escolar durante a pandemia, além de possibilitar um salto qualitativo no desenvolvimento de políticas públicas no setor. O deputado lembrou que, historicamente, menos de 1% dos municípios descumpria a regra constitucional, ou seja, de investimento de pelo menos 25% da sua arrecadação em educação. Mas, com a pandemia, esse número aumentou muito. Cerca de 15% dos 3.181 municípios que registraram seus dados em pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios não conseguiram cumprir o mínimo constitucional no último biênio, de acordo com o deputado Thiago Dimas. Enem não está sendo preparado com a velocidade necessária para ser adaptado ao novo ensino médio. Uma reportagem da Rádio Câmara apresenta em detalhes um relatório da comissão externa que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação e identificou uma série de dificuldades da pasta para a realização do Enem dentro dos parâmetros do novo ensino médio já para o ano de 2024. Só para contextualizar sobre o ensino médio, vamos abrir aqui um parêntese. Ele surge a partir de uma norma de 2017 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, definindo uma nova organização curricular que tende a ser mais flexível, que contemple uma base nacional comum curricular e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os chamados itinerários formativos. Isso com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional. Fechando parênteses aí. O relatório da comissão a que eu fiz referência antes foi aprovado por aquele colegiado na quarta-feira, dia 27. Nós vamos abrir aqui espaço para ouvir o trecho da reportagem da Rádio Câmara que trata sobre essas condições aí de implementação do Enem de acordo com o novo ensino médio. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, não está sendo preparado com a velocidade necessária para ser adaptado ao novo ensino médio e o banco de questões do exame está esvaziado. O diagnóstico consta no primeiro relatório de atividades de 2022 da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação no governo Jair Bolsonaro. Aprovado pela Comissão Externa, o documento foi apresentado pela relatora do grupo, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que destaca os principais problemas técnicos encontrados. Muito pouco se avançou na adaptação do Enem ao novo ensino médio, colocando em risco sua aplicação em 2024, bem como a escassez de questões para os exames de 2022 e 2023, compromete a realização do Enem nestes anos. Segundo a deputada, o esvaziamento do banco de questões pode levar à repetição delas, comprometendo a segurança e a qualidade da prova. Além de tratar do Enem, o relatório aborda os principais desafios e alertas sobre outras avaliações da educação brasileira. O SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e o ENSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. As avaliações são conduzidas pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, uma autarquia do MEC. Segundo Tabata Amaral, o cenário é preocupante. Apontamos no relatório um cenário de muitas incertezas e inseguranças quanto às avaliações, especialmente o Enem, em razão da ineficiência do MEC e no INEP.
da falta de diálogo com a sociedade e com a comunidade de especialistas e da redução abrupta do orçamento para a realização desses exames. De acordo com o relatório, os valores autorizados no orçamento para o Enem em 2021 foram 19% menores do que em 2019, caindo de R$ 575 milhões para 463 milhões. Para o SAEB, a queda foi de 34%, passando de R$ 258 milhões para 169 milhões. Se for levado em conta o valor efetivamente pago, a queda é de 37% para o SAEB e de 54% para o Enem. Outro ponto levantado pelo relatório da comissão externa é o risco de não divulgação dos resultados do SAEB e do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no segundo semestre de 2022, quebrando uma série histórica de 10 anos, conforme explica Tabata Amaral. Aqui são dois problemas. Primeiro, se a gente perde esse dado, especialmente no momento tão conturbado para a educação brasileira, que é o momento da pandemia, a gente perde a capacidade, enquanto atores da educação, e falando mais especificamente de secretários, diretores escolares, toda a equipe escolar, de se planejar, de fazer política pública de acordo com esse diagnóstico. E o segundo problema que a gente traz é que o INEP e o MEC vêm sendo muito não transparentes em relação a isso. Então, até esse momento, nós não sabemos se teremos ou não a divulgação do IDEB. O relatório aponta ainda a elevada taxa de abstenção no Enseja, que foi de 84% no ensino fundamental e de 68% no ensino médio. Além disso, mostra a alta rotatividade e falta de continuidade na gestão do INEP no governo Bolsonaro. Ao todo, 7 diretores foram nomeados para o cargo de direção da avaliação de educação básica. Tabata Amaral ressalta ainda que, na maior parte do tempo, a função foi ocupada por pessoas sem experiência e formação em avaliação educacional. A comissão externa sugere no relatório que o MEC estabeleça no INEP estrutura de governança, com a participação de especialistas em avaliação educacional, entes federados, entidades representativas da educação básica e superior, associações científicas e representantes de conselhos de educação. O documento será entregue ao Ministério da Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Especialistas concordam com essas críticas dos deputados apresentadas aí no relatório em relação à implementação do exame do Enem. No dia 27 ainda, participantes de uma audiência na Câmara dos Deputados criticaram a demora no processo de adaptação do Enem ao novo ensino médio, já para as provas de 2024. A posição dos especialistas vai ao encontro do que consta no relatório da comissão externa, e nós vamos ouvir, então, mais um trecho dessa reportagem da Rádio Câmara, que traz a posição desses especialistas. A comissão externa da Câmara, que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação no governo Jair Bolsonaro, realizou audiência pública para debater as avaliações da educação básica na atual gestão, como o Enem e o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Para Maria Helena Guimarães de Castro, presidente do Conselho Nacional de Educação, o maior problema é o Enem de 2024. Nós sabemos que a implementação do novo Enem, ela depende essencialmente da elaboração e da divulgação das matrizes do novo Enem pelo INEP. Nós ainda não temos uma sinalização clara acerca dos trabalhos que o INEP está desenvolvendo sobre esse novo documento das novas matrizes do Enem 2024. Alice Andrés Ribeiro, presidente da organização Movimento pela Base, reclamou da falta de transparência sobre o futuro das avaliações da educação básica. Quando a gente não tem clareza do que vai acontecer com as avaliações, com os exames, com os indicadores, da envergadura do SAEB, do Enem, do IDEB, isso traz grande insegurança para as redes. Isso nos preocupa muito, isso atrapalha muito a vida das redes, dos gestores, dos diretores, dos professores e, sobretudo, dos estudantes. Perguntas sobre o futuro do Enem, sobre o futuro do SAEB, sobre o futuro do IDEB, elas continuam sem respostas oficiais. O ex-conselheiro do CNE e ex-secretário de Educação de Santa Catarina, Eduardo Deschamps, também cobrou definições rápidas. É super importante a gente alinhar o Enem o quanto antes. Isso era para ter sido feito já em 2019. Nós estamos em 2022, iniciada a implementação do primeiro ano do novo ensino médio em todo o Brasil, e a gente ainda não tem claro
a todos aqueles itens levantados pela conselheira Maria Helena acerca do Enem. Não é só como a prova vai ser estruturada, mas qual é a matriz que nós vamos ter pela frente para poder orientar os currículos. A comissão externa que acompanha os trabalhos do MEC aprovou um relatório da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, em que ela elenca uma série de problemas e dificuldades com as avaliações da educação básica. Entre essas questões, a deputada destacou que o Enem não está sendo preparado com a velocidade necessária para ser adaptado ao novo ensino médio e que o banco de questões do exame está esvaziado. Também ressaltou o risco de não divulgação dos resultados do SAEB e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, no segundo semestre deste ano, impossibilitando planejamentos de políticas públicas para o setor. Uma sugestão tanto de participantes da audiência quanto do relatório aprovado na comissão é que o Ministério da Educação estabeleça no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, responsável pelas avaliações, uma estrutura de governança que garanta previsibilidade e transparência aos processos referentes às avaliações. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Como você acabou de ouvir, nós temos aí um quadro da desorganização que caracteriza o MEC nos últimos anos. Comissão de Juristas irá propor ao Congresso Nacional um marco regulatório para inteligência artificial no Brasil. Bom, aqui nós estamos falando de uma comissão que foi instituída por um ato do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Uma comissão que é composta ali por juristas e foi instalada no dia 18 de março. Esse colegiado é formado por 18 juristas. O presidente é ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Ricardo Vilas Boas Cueva. A relatora é a jurista Laura Schertel. A previsão é que esse grupo analise 3 projetos de lei sobre o assunto, sobre essa regulamentação então, da inteligência artificial no Brasil. É um projeto de lei do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Tem um outro PL que é do senador Veneziano Vital do Rego, que é do MDB da Paraíba. E um terceiro projeto é do deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Na última quinta-feira, dia 28, essa comissão promoveu uma série de painéis de discussão. Durante os debates, assuntos como direitos humanos, mundo do trabalho, educação, dentre outros, foram objeto de consideração. A Agência Senado produziu, então, uma reportagem sobre esse evento e nós vamos ouvir um trecho. A comissão de juristas que assessora a produção de um marco regulatório para a inteligência artificial no Brasil discutiu os riscos que ela pode causar a questões éticas, liberdades fundamentais e direitos humanos. A professora da Data Privacy Brasil, Maria Cecília Oliveira Gomes, acredita que as normas devam definir que durante o desenvolvimento dos sistemas haja avaliação de riscos para os seres humanos. É necessário que fique claro que essa avaliação precisa ser feita no momento do desenvolvimento da IA e que os riscos precisam ser avaliados e prevenidos antes de se concretizarem. Já a advogada e pesquisadora da Sapienza Universidade Roma, USP, Priscila Lawande Rodrigues, alertou para os riscos que a automação pela inteligência artificial podem causar nas relações de trabalho, resultando na perda de emprego. Estudo da OCDE de 2019 estima que empregos de média qualificação são crescentemente expostos a riscos. 14% dos empregos existentes podem vir a desaparecer como resultado da automação nos próximos 15, 20 anos, e o que começa a se observar é um debate já crescente sobre uma taxação em razão da automação como uma forma de diminuir os impactos sociais dessas demissões em massa e perdas de postos de trabalho. A professora da Fundação Getúlio Vargas, Heloísa Estelita, mostrou preocupação quanto ao uso de robôs com armamento e do uso do reconhecimento facial de forma racista. Os grandes problemas que esses armamentos colocam, que esses algoritmos de inteligência artificial têm dificuldade justamente de lidar com os conceitos mais fundamentais de direito humanitário, como, por exemplo, distinguir alvo militar de alvo civil. Numa população majoritariamente negra ou parda, um programa de reconhecimento facial que não consegue lidar com isso não deveria nunca ser utilizado. Ponto, acabou.
o pesquisador do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, André Lucas Fernandes, e o professor do Centro de Inteligência Artificial da USP, João Paulo Veiga, defenderam uma regulação cautelosa do reconhecimento facial e do uso de robôs com armas. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. Outro aspecto que foi ressaltado na Comissão de Juristas, que estuda a inteligência artificial, é a fiscalização dos programas inteligentes, essa compreensão deles de que essa fiscalização deve ser feita já na fase de desenvolvimento. Os debatedores disseram que os grupos mais expostos a erros e manipulações de informação são crianças e também chamaram a atenção para o uso dessas tecnologias na área médica. Então vamos ouvir mais um trecho aqui da reportagem da Rádio Senado. Crianças e adolescentes são 1/3 da população brasileira e representam também 1/3 de quem usa a internet no país e no mundo. Por isso é preciso avaliar o impacto da exposição à tecnologia, em especial da inteligência artificial, capaz de coletar dados pessoais, induzir comportamentos, limitar o acesso a determinadas informações e assim tolher sua liberdade e direito de escolha. Pedro Artung, do Instituto Alana de Proteção da Infância, alerta que a fiscalização dos programas inteligentes deve ser feita desde a sua concepção. Nós defendemos os direitos da criança por design na inteligência artificial. Não basta só pensar nos efeitos disso, tem que vir antes no próprio desenvolvimento e pensar na intencionalidade. O que eu quero com essa inteligência artificial é promover direitos, apoiar o desenvolvimento ou explorar comercialmente crianças. É importante que a gente possa apoiar o desenvolvimento e o bem-estar das crianças, garantir a inclusão, priorizar a justiça e não a discriminação para as crianças, garantir espaços livres de exploração comercial e de publicidade infantil, proteja os dados de privacidade. Outro setor sensível é o da saúde. A inteligência artificial já é capaz de auxiliar no diagnóstico de doenças, monitorar surtos de enfermidades e até ajudar na gestão, por meio da distribuição e controle do uso de recursos. Rogéria Leone, responsável pela proteção de dados do Hospital Albert Einstein, argumenta que os programas inteligentes na área médica devem ter a ética entranhada no código-fonte. O médico hoje ele se apoia em ferramentas. Portanto, precisa existir responsabilidade no seu desenvolvimento. O desenvolvimento de um algoritmo deve ser ético, responsável, em razão do alto risco que ele traz. É diferente de um algoritmo desenvolvido para te induzir na escolha de um filme ou para você ouvir uma determinada música. Aqui nós estamos falando com um bem maior, que é a vida e que deve ser tutelada por nós. Os especialistas disseram que, apesar da complexidade, inovação e proteção não são excludentes e que, com regras claras e transparentes, a inteligência artificial pode impulsionar a pesquisa, a educação e a indústria no Brasil. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Como é possível perceber, o debate desse assunto ainda é bem incipiente, mas nós vamos acompanhar por aqui a evolução dessa discussão e vamos informando aqui no nosso podcast Educação em Destaque. E agora nós vamos à nossa dica da semana. Vem aí o 12º Seminário Nacional Sociologia e Política, que é um evento organizado por discentes do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná e realizado pela Associação Nacional Sociologia e Política. Em 2022, nessa 12ª edição, o seminário terá como tema o papel político e social da esperança, debates contemporâneos no Brasil em distopia. Olha só que tema interessante. Então, repetindo aí para você, o papel político e social da esperança, debates contemporâneos num Brasil em distopia. De acordo com a organização, essa escolha reflete a preocupação com o cenário atual e, ao mesmo tempo, convida a pensar e agir de forma conjunta para, a partir do pensamento científico e da troca de saberes, contribuir para a transformação social. O 12º Seminário Nacional Sociologia e Política acontecerá de 20 a 23 de junho de 2022 e as submissões para participação no evento estão abertas. Então você vai procurar o site do evento, o 12º Seminário Nacional Sociologia e Política, e vai poder então submeter aí os seus trabalhos.
A programação consta a realização de palestras, mesas de debate, 8 minicursos e 15 grupos de trabalhos. Esse evento acontecerá de forma majoritariamente remota, então só para deixar registrado aqui que esse evento, o 12º Seminário Nacional Sociologia e Política, acontecerá de 20 a 23 de junho de 2022, portanto, próximo mês. Se você tem interesse, esse assunto te chama a atenção, vai lá e faz a sua inscrição. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Como você sabe, o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E para a produção deste programa, nós consultamos as seguintes fontes por meio de seus sites: Agência Senado, Agência Câmara, Agência Brasil, Jornal Brasil de Fato, Portal da Universidade Federal do Paraná, e o portal da Frente Parlamentar Mista da Educação. O podcast Educação em Destaque, você sabe, é feito com muita dedicação e é para você que valoriza conteúdo de qualidade, que gosta de estar bem informado. Mas esse programa não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a ADURGS Sindical, que é o Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproefspar, e a Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. Eu sempre peço para você também apoiar o nosso podcast. E aí é muito fácil. Você não precisa patrocinar, basta apenas você seguir o nosso perfil aí nas redes sociais. No Instagram nós somos educacão.destaque, então entra lá e aí você vai poder acompanhar os conteúdos que a gente disponibiliza ali quase diariamente. Nós também estamos no Facebook, o Educação em Destaque, e no YouTube. Você que está ouvindo aqui pelo Spotify, eu peço que você divulgue esse nosso conteúdo, mandando o link do programa aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e assim fazendo que esse conteúdo vá cada vez mais longe, alcançando cada vez mais pessoas. Eu fico por aqui e espero você na próxima semana. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.